esa igualdad que funda el capitalismo no se expresa en cuánto valor produjo este o cual capitalista, sino en su capacidad de valorizarse. Si yo invierto 100, tengo que obtener 20. No importa si de esos 100 puse 80 en máquinas y 20 en obreros, o puse 80 en obreros y 20 en máquinas. Como estoy sustentado en la igualdad, si no obtengo la misma tasa de ganancia, no invierto. No me prestan plata, no me subsidian, no me puedo reproducir. ¿Cuál es la sustancia de que el que invirtió 80 en máquinas y 20 en obreros obtenga la misma ganancia que el que produce o invierte 80 en obreros y 20 en máquinas, que se ceda de valor del de 80, el que invirtió 80 en obreros, hacia el de 20? Eso es lo que está detrás del problema de la transformación de valores en precio. Pero lo que muestra Marx es que eso permite que las ramas se reproduzcan en forma igual. Todas obtienen la misma tasa de ganancia, todos obtienen la misma capacidad de crédito, y eso no es la diferenciación de los capitales. Eso es lo que explica la igualación de los capitales. Por eso se llama igualación de la tasa de ganancia. La diferenciación viene por la productividad o por los costos laborales que puede pagar. Yo me diferencio del otro si tengo más productividad que el otro, tengo ganancia extraordinaria, o pago menos salarios que el otro. Eso es lo que me da la diferencia. Pero la composición orgánica establece la igualdad. Entonces, decir que un país cede valor al otro es lo normal. Y eso reproduce a los dos como iguales. En Silicon Valley hay baja composición orgánica, son todos técnicos. Y eso les permite acumular en la misma escala que en la siderurgia. Y quizás la siderurgia está en la India. La investigación científica tiene baja composición orgánica. Si la transferencia de valor no remite a la composición orgánica. O sea, sí hay transferencias de valor, pero eso no explica la desigualdad, sino que eso explica la igualdad. Es ricardiano, por eso digo que es ricardiano, porque los ricardianos piensan que el valor se expresa directamente sin mediación del dinero y sin mediación del trabajo privado. Entonces, ven en los tiempos de trabajo directos, ven los problemas. Cuando el tiempo de trabajo está mediado por la producción privada y el dinero, y está mediado por la transformación. Entonces yo digo, el planteo de Rosman, Rosdolsky, Dussel es ricardiano, ¿no? Por más que tengan citas de Marx. Porque parte de la idea de que si hay transferencias de tiempos de trabajo, eso explica la desigualdad. Y lo que yo digo es, eso es la condición de la igualdad capitalista. El significado de la superexplotación. Quizás algo se toca con lo que plantea Roberta, pero voy a contestarlo después todo junto también. Yo lo que digo es, ¿quién es el capital que superexplota? En general es el más chico, que está en el agro, que tiene los peores salarios, y el capital agrario es el más chico, aunque sea grande. El capital agrario a nivel mundial, hay pocas multinacionales que son burgueses en el agro. En general hay miles de burgueses, cuando en las ramas de la industria hay 3 o 4. Y hablamos de oligarquía para hablar de miles de propietarios. Decimos que está súper concentrado cuando está mucho menos concentrado que cualquier otra rama. Hay un fetiche de la idea del agro. Y por eso el agro, como son pequeños capitales, ¿cómo compito? Cuando soy chico, no tengo tecnología o tengo menos tecnología, soy más ineficiente, compito con los peores salarios. Las pymes tienen los peores salarios, el pequeño capital compite con peores salarios. El pequeño capital tiene que compensar su ineficiencia pagando por debajo del valor. Lo que ocurre en América Latina es que la baja salarial, el aumento de la tasa de explotación y pagar por debajo del valor expresa, por un lado, que me sobra gente, por lo cual puedo hacerlo, la sobrepoblación. Como me sobra gente, tengo la capacidad de emplear gente y pagarla por debajo de su valor. Al pagarla por debajo de su valor, eso podría servirme para convertirme en competitivo a nivel internacional. Pero los niveles de pagar por debajo de su valor importan, no para la clase obrera que vive mal. Pero en términos de la competencia capitalista, si yo tengo que pagarle a un chino, por más que los dos vivan mal, si le pago al chino voy a tener más rentabilidad que si le pago al argentino o al brasilero. Entonces, cuando tengo que instalar una empresa, me voy a ir a China y no a Brasil y Argentina. Entonces, la sobreexplotación que en China o en Corea permitía exportar, acá permite sobrevivir a capitales ineficientes. El problema es la magnitud. Efectivamente, la cantidad importa y el tamaño de una economía importa. Y el peso del Estado va a estar muy determinado por el tamaño de la economía. Un Estado que tiene capitales más grandes va a tener una fuerza mayor. Y efectivamente, no hay que ver solo la tasa, sino también el tamaño. Y hay una tendencia a ver cambios cualitativos cuando son cambios cuantitativos. Que una empresa sea más grande no la hace monopolio, la hace un capital más grande. Se sigue rigiendo por la ley del valor. Efectivamente, los capitales de los países llamados imperialistas o los países que tienen una capacidad de acción política más fuerte son donde los capitales son más grandes. Por eso, aunque la tasa de ganancia sea similar en Brasil que en Argentina, como la escala de acumulación de Brasil es más grande, los capitales brasileños se compran a los argentinos y no al revés.
Y el Estado brasileño es más fuerte e interviene más en Paraguay que los capitales paraguayos. El tamaño importa. Pero el tamaño no hace que haya un intercambio desigual, porque ese tamaño se obtiene sobre la base de una tasa de ganancia media. Es decir, como expresión de la igualdad, no de la desigualdad. Son más grandes, tienen más fuerza, implementan, son los que concentran a los otros, son los que destruyen a los otros en el proceso de concentración y centralización. Importa el tamaño, es fundamental, pero no como expresión de una transferencia desigual, sino como expresión de esta igualdad. ¿Por qué son más grandes? Porque tienen más productividad, porque acumularon más y de esa forma se comen a los otros. ¿Por qué pueden hacerlo? Por las condiciones que les permitió históricamente llegar antes al mercado mundial, colocarse en ciertas ramas y todo un proceso histórico. Entonces, no es que no importa el tamaño, pero no es una negación de la igualación, es una forma de la igualación. El más grande se come al chico. En el capitalismo, la igualación se hace destruyendo a los chicos. No es que la igualación es que todos pueden sobrevivir. La igualación es destruyendo, y el más grande destruye al más chico. A los planteos de Roberta. Yo lo que digo es, la pregunta cepaliana no es la que yo me hago. Yo digo que la teoría de dependencia tiene la misma pregunta que la cepal. La diferencia es que la responde desde otro lugar. Dice, esto es consecuencia del pasaje del capitalismo a una etapa diferente, a una transformación cualitativa del capital. No es resultado de un proceso de falta de capitalismo, no es resultado de un proceso de necesidad de un Estado desarrollista, no es resultado de la necesidad de que venga el capital de afuera, sino que es resultado de un cambio cualitativo. El pasaje de la etapa de libre comercio a la etapa monopolista, que hace que la inserción mundial ya no pueda hacerse en los términos de los países clásicos y que se haga bajo otras formas, bajo la forma de exportar materias primas y entonces ceder valor. Pero el problema el cual parten es el mismo. Yo parto de otro problema, que es explicar qué es lo que hay, no suponer hacia dónde debe ir y qué se violentó. La primera referencia es Marx. Puede sonar petulante, pero mi planteo es volver a Marx y abandonar la tradición de la teoría del capital monopolista. Volver a pensar el problema de la formación de la tasa de ganancia y de explicar el Estado como parte de la formación de la tasa de ganancia, no como algo externo. Cuando el Estado transfiere renta para sostener pequeños capitales, actúa en la igualación de la tasa de ganancia. No es algo de afuera, es parte de esa reproducción. Cuando el Estado potencia a las empresas más grandes a anexar otras, es parte de la formación de la tasa media de ganancia. Es introducir el Estado en ese mecanismo de formación de la tasa media de ganancia. Incluso para negarla, como en el caso de los países donde hay poca productividad y acumulan igual. Autores que puedo citarte en Argentina, bueno, la producción nuestra, está Sartelli, que es parte del grupo de Razón y Revolución, y otro autor que tomamos bastante, que está citado ahí, es Juan Íñigo Carrera. Está ahí citado. Y hay una serie de trabajos, también cito para Brasil un trabajo de Grinberg, o sea, las referencias que van apareciendo son los autores a los cuales tomo. Hay varios debates, hay un debate con Rolo Astarita, da para mucho la discusión. Intentamos que en el próximo número de Razón y Revolución discutamos este tipo de cosas, invitamos a que envíen artículos y poder desarrollar esta discusión. El tema de la productividad. Yo no digo que el campo no sea productivo, al revés. Yo lo que estoy diciendo es que la industria no es productiva. Cuando yo miro la productividad, y ese es el dato que tengo, la productividad de la automotriz es 1/5 que la productividad de la automotriz en otros países. La productividad de toda la industria que está extranjera y nacional en estos países es menor. En el agro no, por eso tiene esos niveles de rentabilidad más altos. Efectivamente, en el agro no hay un atraso. Ni en el agro, ni en el petróleo, ni en la minería hay atraso. Eso es una expresión plenas, pero tiene la condición no reproducible, que no es un atraso, no es un resabio. El terrateniente es una figura capitalista, plenamente capitalista. No es ni latifundista, ni oligarquía, es una figura del capital. Es el dueño de la tierra que el capital no puede eliminar en el caso de la tierra agraria. Porque son muchos, y expropiar a muchos implica hacer una revolución. Y el problema no es la reforma agraria, que el capital sí la puede hacer, porque puede crear terratenientes, y donde tuvo que crear terratenientes lo hizo tranquilamente. El problema es la expropiación de los terratenientes, o sea, la socialización. Que el Estado capitalista sí lo puede hacer en el petróleo, porque son pocos. Entonces, hay propiedad estatal del petróleo, y no es un problema para el capitalismo, pero no hay propiedad estatal de la tierra agraria porque son muchos. Y cuando uno ya pone en cuestión la propiedad de muchos, ya pone en cuestión la propiedad en general. Al capitalismo le convendría estatizar la tierra agraria, pero eso implicaría hacer una revolución social que solo la puede hacer la clase obrera.
Pero la figura del tratente es plenamente capitalista. Es una porción de la plusvalía que corresponde a la propiedad de algo no reproducible que es disputada por el resto de las clases sociales. Lo que yo muestro es que eso surge de una condición no reproducible que se expresa en una rentabilidad mayor. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué voy a hablar de intercambio desigual? ¿Por qué voy a hablar de ceder valor si lo que yo exporto, digamos, en todo caso paso la pregunta al resto, ¿cómo explican eso desde la teoría de la dependencia? Yo no lo puedo entender desde la teoría de dependencia. Cuando introduzco la renta de la tierra no tengo explicación desde la teoría de dependencia. Y de hecho no la dan, ni siquiera en forma crítica. No es que dicen Marx se equivocó en un tercio del tomo 3. Lo cual sería válido, porque no estamos discutiendo religión. Pero si voy a tomar Marx, y después me olvido que escribió el tomo de la renta, un problema tengo. Entonces, yo encuentro ese elemento. Y digamos, sería largo explicar, te di referencias metodológicamente. Lo que yo me planteo es cómo expresar la unidad de lo diverso en lo nacional partiendo del valor. Y eso se expresa en que, lo que decía antes, la formación de la tasa de ganancia se da en ámbitos nacionales en los cuales la política parece negarlo y es la forma de desarrollarse. Pero lo que tengo que encontrar entonces en la capacidad del Estado es siempre la fuente de esa capacidad. ¿Por qué capitales ineficientes con baja productividad vienen acá? ¿Por qué las plantas automotrices se vienen a radicar a un mercado chico, superexplotado, con poco espacio para vender en el mercado interno y con maquinaria obsoleta? Porque reciben subsidios, porque reciben protección. ¿Y de dónde salen? Si encuentran otra respuesta, buenísimo, pero yo encuentro que sale de la renta, impuestos a las exportaciones, control del comercio externo, tipo de cambios diferenciales y de la deuda externa. Encuentro la fuente. ¿Puede haber otro? Discutámoslo. Pero lo que trato de ver es la fuente de la capacidad del Estado de intervenir y no colocarlo desde afuera. Pero bueno, daría para largo e espero haber de alguma maneira respondido. Bom, então vamos começar pelo debate aqui. Eu acho desde logo importante a crítica, ela é revolucionária, né? Às vezes na academia se toma a ideia de que uma crítica mais explícita, direta, nós estaríamos nos insultando, né? Isso é contrário ao papel transformador do conhecimento, né? Então, eu agradeço as provocações, né? E vamos ao debate, né? O Juan disse aqui que a TMD deixou sistematicamente de lado a teoria da renda da terra. Disse que o intercâmbio desigual não existe, que a superexploração não tem relação com a transferência de valor. Disse que pelo fato da taxa de lucro ser maior no capital que exporta por conta da renda diferencial, não se sustentaria a questão da transferência de valor, que vai ser algo relacional com a superexploração da força de trabalho. Critica a Marine e a TMD por neorricardianismo e afirma também que o problema não é que se levou o capital, que se transferiu o valor, mas que este capital chegou e está aqui operando. E diz ainda que a superexploração se dá, inclusive, de maneira mais incrementada nos lugares na China, o que colocaria por terra os pressupostos da TMD. Eu quero dizer que eu tenho um acordo com a tua observação, Juan, de que nem Marine nem os outros autores da TMD ainda se debruçaram na questão da renda da terra. Agora, a TMD não é uma teoria à parte, a TMD é parte do marxismo. Assim como há temas que Marx não desenvolveu, que a TMD veio a desenvolver, a continuidade dela como teoria em construção passa por esse procedimento. Então, ler cobrando que estivesse este tema desenvolvido, é a mesma coisa dizer que Marx não entendeu nada sobre o Estado porque não escreveu o livro sobre o Estado que estava previsto lá na introdução dos Grundrisse em 1857 ou no prefácio de contribuição à crítica da economia política. Nada mais falso. Então, repito, reconheço a importância da renda da terra, acho que tua pesquisa traz uma contribuição importante, mas discordo das conclusões que tu trazes a esse respeito. Tu criticas Marine de neorricardianismo, né? Mas eu te devolvo a crítica dizendo que, na verdade, eu entendo que tu estás sendo neorricardiano, porque tu estás tendo não só uma análise neorricardiana, no sentido de cindir os níveis de abstração que são instâncias da totalidade, mas está sendo também paradialético.
porque tu está suprimindo a historicidade do capitalismo mundial. Quer dizer, ignorar que a América Latina, não exclusivamente a América Latina, mas a América Latina, como diz Maria em Dialética, coadjuvou o processo de redução do valor do capital variável e do capital constante, permitindo a passagem do eixo da acumulação baseado na mais-valia relativa, na mais-valia absoluta para a mais-valia relativa, é ignorar, é um desconhecimento histórico enorme. Se nós formos pensar a carne que a Argentina exporta, a carne vai começar a entrar na cesta de consumo da população trabalhadora na Inglaterra, e há estudos de Hobsbawm sobre história do trabalho que vão demonstrar isto. Os nitratos chilenos que entravam como fertilizante para aumentar o nível de produtividade das lavouras da Inglaterra e também da Alemanha, antes da invenção do fertilizante artificial em 1917, vão contribuir para aumentar os níveis de produtividade e liberar força produtiva do trabalho do campo para se especializar na produção de manufaturas na cidade. Ora, nós temos um processo de transferência de valor no sentido que a dependência são duas esferas distintas da economia mundial que se interrelacionam. Quando a gente exclusiviza a análise na questão da formação da taxa de lucro e mensurar a taxa de lucro, isso é ser neo-ricardiano, porque nós estamos ignorando o conceito de transferência de valor como a não identidade entre produção e apropriação do valor. Marx vai colocar isso, porém, as transferências de valor que ele vai discutir na teoria da concorrência no livro 3, elas têm mecanismos de compensação. Esses mecanismos de compensação não operam da mesma maneira no capitalismo dependente. É o que permite entender a questão do intercâmbio desigual. Quer dizer, a maneira como tu colocas, eu fico me perguntando como é que nós vamos explicar hoje que empresas do capitalismo dependente não vão figurar no ranking da geração de tecnologia no planeta. Por que, então, se esse capitalismo opera de vários mecanismos de equalização e não se trata disso, né? E veja que apontar este dado agudo não é dizer coitada da nossa burguesia, não, ela é a expressão disso e não tem projeto mesmo de desenvolvimento autônomo. Então é pensar a impossibilidade de um capitalismo dependente, mas não dizer que a dependência não exista. E eu diria mais. Tu falas que o que move o capitalismo é alcançar a taxa de lucro média. Não, o que move a acumulação do capitalismo é ultrapassar a taxa de lucro média para perseguir o lucro extraordinário. E embora Marini não tenha discutido a questão da renda da terra no Dialética, num texto sobre o padrão de reprodução do capital no Chile de 1982, ele vai discutir como a mais-valia extraordinária e a renda diferencial são dois mecanismos para se apropriar o lucro extraordinário, né? Agora, nós estamos falando desta questão e você disse que não haveria transferência de valor. Então, eu acho, nós temos problemas aqui ao se cindir a dialética e congelar a realidade. Além disso, a categoria superexploração, como todas as categorias no marxismo, são categorias relacionais. Superexploração está relacionada com a transferência de valor e com a cisão entre as fases do ciclo do capital. Por isso que nós dizemos que não há uma generalização da superexploração tout court no capitalismo hoje, mas há uma extensão de formas da superexploração no coração do capitalismo, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, na China, de maneira muito presente, mas que não produz os mesmos efeitos disruptivos que a dependência pressupõe e gera. Quer dizer, na China não está levando esta cisão entre as fases do ciclo do capital. A China está desenvolvendo o programa aeroespacial. Na Alemanha, mesmo que haja precarização da força de trabalho, segue sendo uma economia imperialista e no núcleo duro do capitalismo central. Não vai produzir a mesma cisão. E ainda diria, né, quando se coloca, né, quando tu falas, Juan, que o capital que superexplora, o capital mais débil, mastico, não somente, é claro, o capital menor, por não contar com vantagens nos níveis de produtividade, vai recorrer à superexploração, por exemplo, contratando mão de obra de maneira informal. É uma forma de superexploração, correto? Agora, nós podemos ter a superexploração acontecendo, inclusive, no trabalho formal, no emprego de operários altamente qualificados, que podem, inclusive, estar recebendo acima do salário mínimo necessário do Diese, como um operário qualificado da indústria metalúrgica. Mas por que esta forma de superexploração, que aqui acontece como maneira sistemática, não acontece, pelo menos antes de tempos excepcionais da presente crise mundial, no coração do capitalismo? Nós estamos falando
de duas modalidades capitalismo como parte dessa totalidade integrada, porém diferenciada. E quando tu vai chamar a atenção que a questão da superexploração teria que ser focada na questão do exército industrial de reserva, eu entendo que tu estás retornando a um argumento cepalino, a questão da heterogeneidade superestrutural com a abundância de mão de obra e que levaria a esse processo. Isso é fazendo a teoria andar para trás, né? A TMD está colocando, sim, esta abundância de mão de obra, este exército industrial de reserva, mas sob leis próprias desta economia dependente ou formas específicas do capitalismo, nos termos disso que nós discutimos como a determinação ontonegativa da lei do valor. Portanto, eu estaria de acordo em dizer, quando o Marini fala violação da lei do valor, nós podemos sim precisar, e talvez não tivesse sido a expressão mais feliz, violação do valor e simultânea aplicação do valor, ou do intercâmbio de equivalentes, pensando esta determinação ontonegativa da lei do valor. Né? Então, ler isto é uma leitura apressada, e, dito isso, eu passo adiante só mais uma questão, a expressão da crise, né? Hoje nós temos o nosso modo de viver a crise, e inclusive a crise acontecendo, o aviltamento da força de trabalho no capitalismo central, nós vamos ter aqui no Brasil uma maneira peculiar que confirma e atualiza a vigência dessas categorias. Quando nós vamos ter este boom das commodities, né? Disse o Nildo, quem falou commodity tem que ser preso, né? Que commodity é uma forma de legitimar. Ele disse isso. A alta conjuntural das matérias-primas, que vai, o nosso modo de viver a crise, inclusive com saldos favoráveis na balança comercial, inclusive com redução conjuntural da deterioração dos termos de troca, vai estar contribuindo também com esse papel. Ao exportarmos soja, estamos contribuindo para reduzir o valor do capital variável na China e em outros lugares, que vai se converter em proteína animal, ração, depois alimento barato para essa população, e nós nos especializando nesse contexto, inclusive em termos, portanto, não se trata aqui de pensar a questão de um nível mais independente do capitalismo, mas é a nossa maneira de estar sob a mão de ferro do capitalismo no continente. Muito bem. A gente vai poder retomar depois, né? Peço desculpas à veemência no debate, mas essa postura nós não podemos ceder um terreno, porque aqui está em questão algo muito caro a nós, que é o critério da verdade. Bom, a pergunta sobre o Paraguai que o Gabriel fez, né? Se o subimperialismo paraguaio ele não estaria conseguindo aliviar a superexploração no Brasil, né? Se nós formos analisar, e os companheiros que apresentaram os trabalhos ontem mostraram como a apropriação de terras indevidas, né, de terras que vai levar que se cria uma classe de latifundiários brasiguaios. Por um lado é verdade, ela aliviou tensões na luta de classes no campo brasileiro durante a ditadura, inclusive, ainda que a principal motivação por parte da ditadura militar ou tecnocrático-militar, enfim, o capitalismo brasileiro regido pela ditadura militar, tivesse objetivos geopolíticos também de ocupar aquela faixa de fronteira, mas havia também características nessa aliviar a tensão. Mas ela não chega a sanar essas contradições. Nós tivemos um avanço violento da exploração no campo. Então, não é o mesmo que pensar o fenômeno que acontece no imperialismo central, quando vai criar aquela ideia da aristocracia operária e o suborno, né, aos setores de ter melhoras substantivas. Outra coisa que poderia se falar a questão de Itaipu, né? Aqui nós temos mais um elemento, Juan, a apropriação de valor e intercâmbio desigual na relação de Itaipu, sim, né? Nós vamos ter a apropriação de excedentes que vão contribuir para reduzir o valor do capital constante das empresas brasileiras, seja isso mediante a renda diferencial, se nós formos pensar a questão dos preços de mercado, mas seja também através de outros mecanismos, porque se nós visarmos a análise na questão da taxa média de lucro, a taxa de lucro dos diferentes ramos, e nublarmos a questão de que
o desenvolvimento desigual do capitalismo tem que ser pensado através dessa totalidade que vai ter distintas esferas que se interrelacionam, a gente vai estar ignorando totalmente essa dimensão e nós vamos ver como empresas conseguem ter vantagens, ainda que se reajuste o preço das tarifas de Itaipu, como fez o governo brasileiro nos últimos anos, assim como fez também com a tarifa do gás da Bolívia, porque ainda que se prague preços menos desfavoráveis ou mais favoráveis, se estará transferindo valor. Ainda que nós tenhamos uma redução da deterioração dos termos de troca, ou termos de troca mais favoráveis, nós estamos transferindo valor. Não reconhecer isso, aí sim que é cindir a dialética e não ver essa análise na questão da transferência de valor como a não identidade entre a produção e a apropriação do valor. Então, neste caso, nós comentamos ontem na mesa à tarde, os movimentos populares brasileiros têm colocado a questão de que essa tarifa de energia não é a mesma que as indústrias pagam e que a população trabalhadora paga. Então, nós não temos esse mecanismo de aliviar tensões. Naquele caso específico lá de apropriação de terras, teve algum impacto, mas num contexto específico. Mas, enfim, a questão do Thomas, né, sobre o atual aumento do salário mínimo, se ela seria conjuntural ou seria estrutural. Eu entendo que ela é conjuntural. Já foi referido aqui que uma alta conjuntural das matérias-primas, que permitiu o controle sobre um maior montante de excedente, e outros fatores vão permitir certas políticas nesse contexto. Se a gente for analisar, eu quero só encontrar aqui o dado para vocês da série histórica do salário mínimo necessário. Em primeiro lugar, as estatísticas, as análises vão se restringir a comparar o salário mínimo e a política de reposição do salário mínimo. Primeiro, a gente não está falando só aqui do reajustes do salário mínimo em relação à inflação. Nós nem estamos falando de valor da força de trabalho. Ainda que ficássemos restritos a esse contexto, mas trazendo para a questão do salário mínimo necessário, nós vamos ter o seguinte, 95 foi o ano mais baixo da série histórica, o poder de compra do salário mínimo correspondia a 25% do decreto lá do populismo de Getúlio Vargas, 25% do salário mínimo original. 95 a 2002 houve uma recuperação de 5 pontos. 30,88. De 2003 a 2007, recuperação de 12 pontos. De 2007 a 2014, recuperação de 6 pontos. Veja que em 4 anos mandato do governo federal, teve o auge, né, digamos, nessa política de valorização, de reposição de perdas salariais, e nós temos já num período agora de 7 anos, não mais de 4, a recuperação da metade do que foi entre 2013 e 2007. De fato, se está estacionando ou reduzindo a reposição salarial. Agora, há uma aparência de melhora ou de ascensão de classe social, o mito da nova classe média, por conta do acesso a esses bens de consumo que não poderiam estar sendo comprados, não fosse o endividamento das famílias, não fosse outras formas de superexploração, como o prolongamento da jornada, vender férias, trabalhar mais para compensar parcialmente a insuficiência do fundo de consumo da população trabalhadora. Nós temos aqui uma vigência irrefutável da categoria da superexploração e, se nós formos levar para o terreno da questão do valor, nós vamos ver que, inclusive, teria aumentado o valor da força de trabalho com a atualização do elemento histórico-moral, mas que não é acompanhada pela remuneração, de maneira que nós temos um incremento da superexploração a respeito da política de valorização do salário mínimo. Ela é conjuntural, aqui não se trata de nublar e dizer que houve melhora mesmo em relação a comparar com os anos FHC, mas houve piora em outros indicadores com o incremento da superexploração. Eu já fecho a questão aqui porque eu não quero tomar o tempo, os outros colegas também têm as suas questões para responder, mas assim, Thomas, o salário em relação, nós temos já uma medida provisória que congela aumentos salariais. Para depois da Copa, nós temos um contexto todo a despeito e a dificuldade que as greves estão enfrentando, né, justamente para
sai que o governo ceda da sua intransigência e negocie, mas é justamente porque se está dando sinais de esgotamento desse ciclo de expansão do consumo com base no endividamento das famílias e também alguns sinais e problemas já no saldo de transações correntes da balança de pagamentos que vai expressar também uma reversão, digamos, desse boom da alta conjuntural das commodities. Vários companheiros têm estudado hoje, né, que a terra, o latifúndio, não é algo simplesmente atrasado, é algo onde nós temos a presença do capital industrial, no sentido da mecanização, implementos, biotecnologia, sementes transgênicas, enfim, todos esses mecanismos. E, além disso, o latifúndio hoje, com um papel perverso, vinculado com a dinâmica da valorização na esfera financeira, porque a terra hoje é um ativo em que os latifundiários vão utilizar como garantia para obter empréstimos, para especular na bolsa, comprar debêntures, comprar outros papéis, valorizando o capital na forma de capital fictício e outras formas. Então, a terra está incluída hoje sim na dinâmica do capital fictício e nós vamos ver que vários capitalistas da burguesia brasileira ou vão usar seu fundo de acumulação também para valorizar capital na esfera financeira e na forma de capital fictício, ou inclusive vão utilizar a terra e terra grilada, como a terra, por exemplo, no programa Terra Legal, que foi levado a cabo nos últimos anos, em estados como o Pará, onde nós temos recorde de assassinatos no campo de lutas pela terra, e esta terra está sendo legalizada, e grandes latifundiários, muitas vezes nem utilizando para a produção de mercadorias, nesse padrão exportador, mas utilizando como ativo para valorizar capital na esfera financeira. Então, nós temos que buscar a totalidade e não olhar as partes. O todo não é a soma das partes e essa é uma questão fundamental. Tudo muito simples. Eu vou deixar o debate para o final, vou tentar responder as perguntas primeiro, as que me acabam de dizer alguma coisa, para tentar ganhar tempo. Roberto, a tua pergunta, na verdade, o debate eu trato lá. É Tomás que perguntou? Você falou Thomas, eu fiquei na dúvida. Agora você é Tomás? Tomás. Algo adicional em relação ao que o Matias colocou. De novo, e aí eu vou pensar em termos de economia brasileira. Se você teve uma possibilidade e não é aumento, tá? É recuperação salarial. Tem um estudo agora que saiu que mostra que, na verdade, a recuperação salarial no Brasil hoje retomou o que nós tínhamos antes do golpe. Quer dizer, demoramos tudo isso para ficar no mesmo lugar. Teve a ditadura no meio, mas, bom, que tem a ver com a sorte. A situação externa favorável, do ponto de vista da restrição externa que foi aliviada sob um capitalismo contemporâneo, sob a lógica do capital fictício, permitiu alguma recuperação salarial em termos reais, ok, mas sob a lógica do capital fictício. O que é que significa isso? Por um lado, que a poupança dos trabalhadores, quando existe, também entrou numa lógica de valorização fictícia, o que, portanto, fica atrelado ao ciclo do capital fictício. Enquanto foi bem, trabalhadores ficavam olhando o Jornal Nacional para esperar o William Bonner dizer que a taxa de juros tinha subido porque a poupança tinha subido. Sim, mas o ciclo tem a alta e tem a baixa. Estamos vivendo a baixa. Outro lado, a financiarização do próprio gasto dos trabalhadores, ou seja, para além da recuperação do salário real, os dados mostrados aqui pelo Juan, no Brasil aconteceu a mesma coisa, até para tentar responder à crise de 2007, foi via expansão do crédito para consumo, crédito consignado, inclusive, só que isso tem um limite e a gente está no limite. Porque grande parcela das rendas hoje, inclusive do salário, são para pagar dívidas passadas e não tem como jogar isso para frente. O trem é feio. Com a grande vantagem de 2002 e 2007, que com a entrada de capitais você conseguia ter algum ritmo de crescimento, nunca antes, né, desse país, com câmbio controlado, porque entrava os capitais e, portanto, você não tinha pressões por desvalorização cambial e, portanto, com a inflação controlada em função do câmbio. Quer dizer, uma situação externa extremamente favorável que permitia esse tipo de recuperação. Por isso que o Lula deu sorte. Acabou. Já era. Aline, não tenho tempo aqui para caracterizar
em grandes partes, a nova CEPAL, vou dizer aqui o que dá nesse curto espaço de tempo. Primeiro que a nova CEPAL, ou neoestruturalismo, como veio a ser conhecido a partir dos anos 90, não é exatamente a mesma coisa que o novo desenvolvimentismo, embora façam parte do mesmo diapasão teórico. O que o neoestruturalismo dizia? Dizia basicamente o seguinte: nós não somos nem o velho estruturalismo, nem o velho nacional desenvolvimentismo. Por quê? Dizem eles. Ainda dizem. Porque o velho desenvolvimentismo, ou nacional desenvolvimentismo, se caracterizava por um Estado forte e uma economia fechada baseada no mercado interno. Nós não somos também neoliberais. Por que não somos neoliberais? Porque os neoliberais, exatamente no outro diapasão, Estado ausente e economia voltada para fora, com abertura comercial, abertura financeira. Nós somos diferentes, tanto do velho estruturalismo como do neoliberalismo, porque nós, sim, queremos uma economia voltada para fora, mas com um Estado presente, e não um Estado ausente, como os neoliberais. Isso é me chamar de idiota, ou de burro, ou as duas coisas. Porque o neoliberalismo não se caracteriza por um Estado ausente. Ao contrário, por um Estado presente e Estado forte. Não é essa a diferença. Então, eles não são tão diferentes do neoliberalismo assim. Isso por um lado. Por outro lado, por que o conservadorismo ou neoconservadorismo pragmático? Porque quando se trata de falar o que fazer agora, e isso talvez a melhor expressão seja o que a Concertação implementou no Chile pós, aspas, democratização. Do que se trata? O neoliberalismo foi implementado. Deu a merda que deu. O que fazemos? Uma atitude mais radical, crítica, ou num nível de criticidade maior, vai romper com essas reformas. Claro que tem embates, umas coisas dá, outras não dá, mas vamos pelo menos nos propor a romper as reformas. O que a nova CEPAL, o neoestruturalismo, diz? E isso os neodesenvolvimentistas casam. Não é exatamente a mesma coisa. Por isso o pragmatismo. Na verdade é um cinismo. Como o custo de reversão, custo social, político e econômico, de reversão das reformas neoliberais é muito alto. Está vendo? Os neodesenvolvimentistas da casa e depois dizem que o reformista sou eu. Esse argumento também. Bom. Como o custo de reversão das reformas neoliberais é muito alto, notem, não é que a gente não queira fazer, mas é que o custo é alto. Então vamos tomá-las como um dado, daí aspas o pragmatismo, que no fundo é um cinismo, e vamos tentar gerenciar os impactos dessas reformas da melhor maneira possível, fazendo uma política econômica diferenciada. Então percebam, é um argumento cínico para dizer que eles são neoliberais, não querem romper com as reformas, mas o que eles vão fazer é uma perfumaria na política econômica e social para gerenciar os custos de curto prazo, porque no longo prazo é bom abrir a economia, com política social e política monetária um pouquinho menos apertada, política fiscal um pouquinho menos apertada, ou seja, é um debate de perfumaria. É uma falsa alternativa. Aline, assim, rapidinho que eu posso te dizer. Pedro, primeira observação, cuidado com estatística. Um velho e conhecido machista brasileiro chamado Bob Fields, Roberto Campos, que certamente não é nosso companheiro, costumava dizer que estatística é que nem biquíni, machismo. Mostra tudo, menos o mais importante. Bob Fields. Cuidado com essa... eu tenho muito cuidado com essa confrontação entre o PIB da economia mundial e o estoque da riqueza financeira para comparar essa valorização financeira. Por quê? Questão meramente estatística. Cuidado quando você compara uma variável fluxo com uma variável estoque. PIB é fluxo. Riqueza financeira é estoque. Não há nenhum problema em trabalhar os dois desde que você saiba a diferença. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada ano, para ajudar no argumento, a cada ano a economia mundial teria que reproduzir aquele PIB para, em trocentos anos, poder pagar aquele direito de apropriação criado por aquele estoque de riqueza, enfim, financeira. Mas cuidado com as estatísticas, fluxo e estoque não dá para comparar diretamente não, mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, eu acho que a diferenciação entre capital a juros e capital fictício eu mais ou menos fiz, ou seja, capital fictício é capital a juros, mas também não é, ou seja, é Aufhebung. É a exasperação da lógica da apropriação de uma maneira tal que não é mais da produção para a apropriação, mas da expectativa de apropriação para a criação
de um montante de capital que pode vir a entrar na produção. A questão do capital financeiro, para ser mais preciso, o que eu estou querendo dizer aqui é que o entendimento Hilferding, capital financeiro, ou seja, uma união, uma fusão do capital industrial, capital bancário, sob a lógica e predominância do capital bancário, reinterpretado por Lenin e leninistas como característica, categoria central de uma época histórica específica do capitalismo, a gente tem que rever. Mas cuidado, rever não é jogar no lixo. Rever em vários sentidos. Primeiro, o que o marxismo chamou de capital bancário depois de Marx não é o que Marx chamava de capital bancário. Capital bancário em Marx não é banco. Capital bancário em Marx é categoria. É algo que pode até ser feito por bancos, mas não necessariamente. O jeito moderno, contemporâneo, de tratar o capital bancário em Marx chama-se sistema financeiro. Inclui bancos, mas não apenas. Anos 70 vem o processo de desregulamentação bancária, alguns marxistas, alguns deles majoritariamente franceses, não vou entrar no mérito, tem a ver com a USP, cadê o Nildo? Interpretavam capital bancário como sendo banco, então no processo de regulamentação bancária não tem mais banco, Marx não serve mais. Não entenderam lufas, mas de novo, né? E eu continuo sustentando que, para além disso, o que mais importa é o capital fictício. Cuidado, não como um capital diferenciado dos outros. Capital é capital, o que importa é o substantivo, mas é como uma lógica de valorização. O que é que significa isso? Que a lógica fictícia de valorização contaminou todo mundo, inclusive, para voltar ao Tomás, trabalhadores. Bom, para entrar no debate rapidinho. Primeira questão, Juan, sinceramente, eu não estou convencido, eu teria que ver os dados, de que quem paga os piores salários são os capitais pequenos. Eu entendi o teu argumento teórico de que se eles são pequenos, menos produtivos, para sobreviver eles precisariam pagar salários menores. Mas, no real concreto, eu precisaria ver esses dados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se o Marx tem alguma razão, pode não ter todas, no capítulo 1 do livro 3, ele demonstra que capitais podem vender suas mercadorias por um preço abaixo do valor e ter lucro. Portanto, capitais menos produtivos podem ter um valor individual elevado, ao vender pelo valor de mercado, supondo aqui que o valor de mercado se expresse no preço de mercado, o que eles vão, ou podem, isso pode significar é que eles simplesmente não estão se apropriando de toda a mais-valia que produziram, mas têm lucro. Ou podem ter lucro. O fato de vender por um preço abaixo do valor não significa prejuízo. Isso seria a minha primeira observação teórica, mas aí teria que ver os dados. A segunda coisa é sobre a formação da taxa média de lucro. É uma interpretação muito comum achar que o Marx está dizendo que aquilo, para usar uma linguagem economicista, é um preço de equilíbrio de médio e longo prazo atrator, ou seja, todos os capitais tendem, pelo processo de concorrência, a ganhar a mesma taxa de lucro. Não. Não. Marx sabia um pouquinho de estatística e sabia que média pressupõe desvio padrão. Porque se todas as observações forem iguais à média, portanto, se o desvio padrão for igual a zero, o conceito de média não faz o menor sentido. Para ilustrar com o argumento do Marx, ou a tendência à formação, a taxa média de lucro, pressupõe não que capitais vão ganhar a mesma coisa, ao contrário, vão ganhar taxas de lucro diferenciadas. Por quê? Num primeiro nível de abstração, porque dentro de um mesmo setor, você tem distintas produtividades, portanto, o valor de mercado, que é aquele que o Marx trabalha na tabelinha do capítulo 9, é uma média que pode nem existir num capital particular. Na realidade, tem distintos particulares com distintos valores. Então, a taxa média de lucro, para a média, se expressa em capitais distintos, portanto, em taxas de lucro distintas. Da mesma maneira, na concorrência entre setores, nos quadrinhos lá do Marx, o capítulo 9, ele pega o preço de produção de mercado, que é a média por setor. Mas como você tem distintos capitais, você tem preços de custo distintos, portanto, taxas de lucro diferenciadas. O que eu quero dizer com isso? Que quando Marx diz que existe uma tendência à formação da taxa média de lucro, ele está dizendo que os capitais não vão ganhar a mesma taxa de lucro. Eles estão dizendo que a tendência à igualdade pressupõe a desigualdade. Mas, de novo, quem não sabe dialética não vai entender isso nunca e, bom, enfim. Isso sem dizer que a taxa média de lucro é uma lei de tendência. E a lei de tendência não é uma lei positivista, que emana e se constata no meramente empírico, enfim. Lei de tendência, Apu de Hegel, ciência da lógica, eu não vou aqui entrar no mérito. Mas aí os dados, precisaremos ver os dados para ver se as empresas pequenas pagam, eu não sei, aí tem que ver. Essas são minhas dúvidas teóricas. Eu sou um teórico por excelência, enfim. A outra coisa é o argumento central
contra a troca ou intercâmbio desigual, que eu também não gosto do nome, porque remete ao neorricardianismo, mas enfim, eu não brigo por nomes, isso é perfumaria. Mas eu acho que negar o intercâmbio desigual como você faz, ou seja, a transferência de valor no plano do comércio internacional, não significa necessariamente negar a transferência de valor. Por quê? Eu estou pensando alto para a gente discutir coletivamente. Eu acho que aqui tem uma diferença entre conjuntura e estrutura. Você está falando da conjuntura da elevação do preço, você preso, das commodities, em função, enfim, do capitalismo contemporâneo. Você preso por outras razões também, piores do que essa. Porque, se o que eu falei aqui faz algum sentido, no capitalismo contemporâneo, a tal transferência de valor das economias dependentes para as economias centrais se dá mais, não pelo mecanismo, não que não exista, mas preponderantemente pelo mecanismo, o terceiro, por conta da lógica da valorização do capital fictício, por transferência de lucros, dividendos, pagamento de juros, etc, etc, etc. Então, negar um mecanismo de transferência de valor, porque você não está de acordo com a troca desigual, não significa, em termos puramente lógicos, negar necessariamente o outro. Haveria que demonstrar isso. Eu estou pensando alto, não estou... Isso me leva ao teu argumento da renda da terra, e eu estou inteiramente de acordo contigo de que as economias dependentes sobrevivem, algumas mais, algumas menos, por conta da renda de monopólio na apropriação da renda da terra, etc., renda diferencial. Achei até que você ia falar da tese do meu pai, Matias, mas enfim, não vou fazer isso para explicar a Costa Rica. Eu vou tentar mostrar o seguinte, puxar a brasa para o meu peixe. O papel do capital fictício na formação do preço da terra. Me parece fundamental isso. Antes disso, o papel do capital fictício na formação do preço das commodities, ou do preço da produção agrícola, que em última instância define a renda da terra. O que o capital fictício faz? Pensem no seguinte cenário. Você tem uma produção agrícola, vai ser plantada hoje e vai ser colhida daqui a 6 meses. Portanto, o agricultor vai plantar hoje para colher daqui a 6 meses e vai vender daqui a 6 meses naquele preço lá daqui a 6 meses. O que o capital fictício faz? Vem hoje e, por isso o capital fictício, na expectativa de que o preço daquele produto que vai ser colhido daqui a 6 meses aumente hoje, daqui a 6 meses vai ser maior em relação a hoje, compra essa produção hoje, antes dela ter sido plantada, na verdade não compra a produção, compra o direito de comercialização da produção daqui a 6 meses. Mas claro, ele vai ter um papelzinho lá dizendo que ele tem o direito de vender aquela produção daqui a 6 meses. O produtor agrícola vai dizer que não, porque o capital fictício, filha da puta, é canalha, de direita, o caralho, porra, estou vendendo hoje a produção antes de produzir, vou vender, qual o problema? Bom, acontece que só esse cara inteligente está achando que só ele acha que o preço vai subir. Não, se é uma média de mercado, os capitais fictícios vêm hoje, tentando antecipar essa expectativa de preço futuro e compram uma produção que ainda nem existe hoje. Resultado, o preço que se esperava ia subir daqui a 6 meses, sobe hoje. E, portanto, a inflação do preço das commodities com base... E o preço das commodities é determinado na Bolsa de Chicago, que é preço futuro. Assim eles atuam. Agora, vale para alta, vale para baixa. A hora que eles esperarem que o preço lá na frente não vai ser esse, é a história do mico, né, dança das cadeiras. Começa a vender no mercado secundário, olha os nomes, eu tenho um excesso de oferta de papéis e o preço vem e despenca. É o ciclo das commodities que a gente vive desde 2002 em função da lógica do capital fictício. Então, esse é o meu argumento. A lógica do capital fictício, por causa dessa antecipação no mercado futuro do preço das commodities, determina, em última instância, o preço das commodities e, portanto, a renda da terra, olha só. Enfim, além disso, e vou terminar com isso, a minha intervenção aqui, eu acho que a renda de monopólio, eu acho que tem que ser estudada, a renda da terra tem que ser estudada, mas tem que ser estudada com rigor, como faz Marx. O que não quer dizer que ele não tem errado, ele pode ter errado. Aliás, ele erra em contas na sessão sobre a renda da terra. Qual é o papel da renda da terra nessa coisa que eu estou querendo justamente mostrar para vocês, na unidade dialética produção-apropriação? Eu acho que ele comparece em 2 níveis de abstração. E aqui eu acho que o Marini, às vezes, como ele fala rápido, no dialética da dependência, não sobre a renda da terra, mas esses níveis de abstração. Primeiro deles, o nível de abstração na concorrência
dentro de um setor ou na formação do valor. Você tem valores individuais em função das produtividades e o valor de mercado, que seria o tempo de trabalho socialmente necessário. Você vende pelo valor de mercado. Quem tem um valor individual menor e vende pelo valor de mercado maior, se apropria da famosa mais-valia extraordinária. Esse é o primeiro nível de abstração maior. Segundo nível de abstração, na concorrência entre setores, ou seja, dado o valor de mercado, na concorrência entre setores, você tem a formação do preço e produção de mercado em função da tendência e igualação das taxas de lucro. Essa diferenciação nos setores, em média, porque eu estou pegando capital médio, mais produtivos, se apropriam de mais do que o valor de mercado. É o tal lucro extraordinário. E o terceiro nível, que no debate da transformação dos valores em preço de produção se esquece do capítulo 10, as mercadorias não são vendidas pelos preços de produção, são vendidas pelos preços de mercado, que tem a ver com oferta e demanda. Sim, até a Miriam Leitão percebe isso, do jeito dela. Bom, enfim. Quer dizer o seguinte, que se eu estou num setor que tem alguma capacidade de deixar a demanda acima da oferta durante algum tempo, eu vou ter um preço de mercado acima do preço de produção de mercado, portanto, além do lucro extraordinário, eu vou ter um super lucro. E isso é a renda de monopólio nesse nível de abstração. Então, a renda da terra comparece nos dois níveis de abstração, no segundo e no terceiro. Por que no segundo? Porque a renda da terra, por ter propriedade de monopólio daquele lugar onde está sendo produzido, faz com que seja produzido um valor a mais que não participa da formação da taxa média de lucro. E, portanto, eu tenho uma renda de monopólio. Mas eu tenho um segundo nível, o terceiro nível de abstração, que é pela flutuação dos preços de mercado. Para finalizar, como os preços de mercado nesse setor são determinados pela lógica da valorização fictícia na formação do mercado de preços futuros das commodities, o meu argumento, acho, continua valendo. O capitalismo dependente continua preso da lógica do capitalismo contemporâneo de valorização do capital fictício, que está em crise. A crise essa que nós vivemos hoje é uma crise da lógica de valorização fictícia do capital, e é estrutural. Agora, o capital está dando um jeito de sair dessa crise. Qual é o jeito? Não é deixar quebrar tudo. Uns quebraram, outros não. O jeito é duplo. Primeiro, saída clássica, aumentar a exploração do trabalho. Ou seja, se eu tenho direitos de apropriação sobre um valor que não foi produzido, acelera a máquina para produzir esse valor. Pau na gente. Superexploração da força de trabalho. E no famoso mientras, porque demora a fazer isso, tem que fazer novas reformas, vem aí um pacote de reformas novo, arroxo salarial, etc. No mientras, entra o Estado comprando os papéis podres para manter o preço desses títulos, o que significa explosão da dívida pública. Ou seja, para fechar aqui, a atual conjuntura da crise do capitalismo mundial via crescimento das famosas dívidas soberanas não é uma nova crise em relação a 2007, é a mesma. É que de lá para cá, o capitalismo ganhou tempo. O Estado veio, comprou aqueles títulos públicos, títulos podres, e manteve a valorização disso. Mas para fazer isso, para financiar a compra desses títulos podres, ele teve que elevar a dívida pública. E prometo fechar. O que é um caso de polícia. Quer dizer, não é polícia porque a polícia no Estado capitalista serve para outra coisa. Mas olhem o que aconteceu. O Estado comprou os papéis podres, e a pergunta é, com qual dinheiro? Duas alternativas. Ou ele retira do orçamento público que já existe, e aí significa tirar do que a gente já sabe, né? Saúde, educação, blá, blá, blá. Ou se não tem, porque essa porra já está escorchada demais, pede emprestado, se endivida. O que o Estado fez? Então, ele foi no mercado de títulos públicos, emitiu mais dívida, pegou dinheiro com os agentes privados, pegou esse dinheiro e repassou para quem? Para os agentes privados, comprando os títulos podres deles. Isso no Estado em geral. Tirando as intermediações, o que o Estado fez? Entregou dívida pública de alta liquidez e com baixo risco, a hora que o Estado quebrar, teremos problemas mais sérios, e retirou da mão desses caras os títulos podres. Se bota na cabeça do cara, ele estava com um título que estava com preço lá embaixo, em função da crise contaminada do subprime, no mercado de hipoteca subprime, e agora está com título público. Qual é a mensagem que ele tem? Vou continuar especulando. Porque toda vez que eu especular, o Estado vem e me banca, vou continuar especulando. O que eu quero dizer é o seguinte, a crise não acabou e vem uma terceira fase. E como eu fiz economia na USP, portanto eu tenho inside information, não está longe não, tá? Eu fosse vocês, tomava cuidado com qual banco vocês deixam o dinheiro.
Obrigado, Marcelo. Gente, é 12h30, então... Ah, sim. Por lo menos alguna ronda más, digamos. Que me contesten ellos también, pero digamos. Voy a tratar de ser breve, igual da para largo y espero que la podamos seguir. No, yo le doy derecho, vos sos el censor. Yo me quedo. Bueno, a los comentarios de Matías. Para clarificar la discusión y no poner cosas que yo no digo o que digo porque no las dije ahora. Que América Latina jugó un rol en abaratar la fuerza de trabajo en los países centrales, estoy de acuerdo. O sea, la renta que se pagaba a los terratenientes ingleses era mucho mayor hasta que entraron tierras más productivas en los países de América Latina. Pero eso no implica que no hay renta en América Latina. Se abarató las materias primas, se produjo un aumento de la plusvalía relativa, pero se le siguió pagando renta, menos que la que se le pagaba a los terratenientes de Inglaterra, pero se siguió pagando renta. O sea, la idea de que existe una renta al terrateniente, que de vuelta no es algo de atraso, no es latifundio, no es oligarquía, es terrateniente capitalista, es plusvalía producida. Hay un burgués que explota en el agro, tiene una ganancia extraordinaria y con eso paga un alquiler a un terrateniente que lo utiliza para lo que quiera. Para poner en el banco, para especular, pero es una figura capitalista. La aparición de América Latina abaratando eso, primero en forma colonial, en el cual sí efectivamente ahí hay un saqueo, pero es colonial, es previo al capitalismo, y es todo el proceso de saqueo colonial precapitalista que opera con el oro, con la minería, con muchas plantaciones y demás. Eso sí es una extracción directa, pero es diferente a cuando se inserta, sobre todo eso, la base de Inglaterra como principal destino, en el cual rompe el coloniaje y establece un intercambio en el cual tiene que pagar una renta, pero como es menor a la que pagaba, eso implica un abaratamiento y un estímulo a la acumulación de capital. Sí, América Latina estimula la acumulación de capital. Ahora, vos me decís que, bueno, Marini tenía un proyecto, no introdujo la renta y es como si Marx no introdujo el Estado. Sí, pero la base de Marini es decir que hay intercambio desigual entre los productos agrarios y los productos industriales. No es algo menor no mencionar la renta. Es la clave de la cual parte. Dice, como hay intercambio desigual, la superexplotación tiene que compensar, genera un ciclo, rompe el ciclo de acumulación y de consumo. Entonces, el punto de partida, ahí se olvidó de leer medio tomo 3 del Capital. No en un desarrollo al cual tenía que llegar. En su punto de partida toma a Prebisch y cita a Prebisch, que es ricardiano puro, y el único argumento que tiene es que se producen bienes de baja composición, de bajo valor agregado contra bienes de alto valor agregado. Y el argumento es que son monopolios industriales contra que le fijan un precio por debajo del precio del valor a las materias primas y que eso tiene que ser luego compensado con la superexplotación, porque es una transferencia de valor. Yo lo que digo es, y ahí digo, voy a medir no los valores, porque los valores no se pueden ver. Eso sería ricardiano. Los valores no se pueden medir porque están expresados en forma de precios. Todos los intentos de estilo Yaik, Diego Guerrero, de hacer valores contra precios, eso es ricardiano. Lo que yo digo es, voy a ver lo que puedo ver, que son las tasas de ganancia. Y digo, ¿qué pasa con la tasa de ganancia de lo que exporto? ¿Es más alta de lo que importo? Sí. Eso me tienen que explicar. ¿Quién paga esa mayor tasa de ganancia? El que me lo compra. Porque como dice Marini, Marini dice, la productividad más alta es pagada por los otros, pero solo veo la de industria y no miro la del agro. Entonces, la que me conviene la miro y la que no me conviene no la miro. Entonces, eso es el problema que tienen que explicar. Él mira la industria y yo digo, la industria existe, pero por la tendencia a la competencia, en la desigualdad de tasas de ganancias. Y de vuelta, yo no estoy diciendo que las tasas de ganancias se igualan. Yo digo que la diferencia en la tasa de la ganancia es la expresión normal de la igualación. Que haya diferentes tasas de ganancia es lo normal. Pero la tasa de ganancia industrial en sus diferencias es mucho menor que la tasa de ganancia de los bienes que exporto. Eso me tienen que explicar. Y no citarme a Prebisch o decirme que no hace lo que hace. Dice, no, me olvidé de ver eso, lo voy a hacer más adelante. No, es la clave de tu argumento. No es algo pendiente. Es clave en mi argumento decir que hay un intercambio desigual. Y yo te digo que lo que transfiere es ganancias y las veo, digamos, eso hay que responder. Porque si escapamos a esa respuesta y planteamos que es un desarrollo a complementar, no es algo complementario. Más allá del planteo de que Marx no vio el Estado. Marx vio claramente el Estado.
Y cuando analiza las 8 horas se ve claramente el rol del Estado, y en el capital todo el tiempo aparece el problema del Estado, de la moneda, hay un montón de variables. En Marini no es algo pendiente de falta de desarrollo, es la clave de su arranque, y lo que falta es clave porque si no hay intercambio desigual, se desmorona mucho de los argumentos. Entonces no es algo, tenemos que ver cómo lo incorporamos, no. Es una crítica, si la superan y me plantean una respuesta, hasta ahora yo no tuve respuesta. ¿Qué muestra esta diferencia de rentabilidad entre lo que exporto y lo que importo? ¿Por qué la superexplotación no juega el mismo rol en los diferentes países? Porque efectivamente el capital se desarrolla diferenciándose, no igualándose. Y ahí, de vuelta, no es que yo no soy ahistórico, yo soy histórico, yo digo, el desarrollo del capital en la década del 40, 50, en los 30, incluso en el principio del siglo XIX, la utilización de la mano de obra barata como mano de obra exportadora no existía. El capital se transnacionaliza exportando o materias primas directamente de los países centrales o instalando el conjunto del proceso productivo en los países nuevos. No fragmenta el proceso productivo entre trabajo descalificado y trabajo calificado. Por eso se instala el conjunto del proceso, lo que se llama la ICI, que viene acá para reducir todo el proceso de vuelta. Instalan sets completos de producción. En ese momento, la mano de obra barata que ofrecía Asia no era necesaria, porque como no tenía nada para compensar, no tenía renta a la tierra, no tenía sentido instalarse ahí. Tenía sentido instalarse en América Latina, y es todo lo que dice la CEPAL. Y contra lo que dice la CEPAL, yo digo, eso no desarrolla las fuerzas productivas, porque lo que muestro con la automotriz es que ese capital extranjero es tan chico como el nacional. Cuando yo hablo de capital chico, digo, el más grande de Argentina, el más grande de Brasil es chico. No estoy diciendo el capital grande de Argentina contra el capital chico de Argentina. La General Motors, la Volkswagen, la Ford operan como capitales chicos en Brasil. Producen a 1/5 de la productividad, que es lo que mostraba antes, y con costos muy altos. Opera como si fuese una pyme. ¿Y qué le pide al Estado? Subsidios como una pyme. ¿Y qué le pide? Se dice pyme acá también a la pequeña y media empresa. ¿Qué le pide? Todas las condiciones, las mismas condiciones que pide la burguesía nacional. ¿Por qué entonces la superexplotación juega un rol diferente? Porque la disponibilidad de mano de obra barata masiva de millones de población rural sobrante que hay en Asia no estaba disponible acá, en Brasil un poco más, lo cual también explica por qué la tasa de acumulación es mayor que la que tiene Argentina, porque el grado de explotación producto de superexplotación es mayor que en Argentina, y explica un grado diferencial, pero no, lo que se está montando no es un perfil exportador en la década del 50-60, es un perfil de reproducción interna porque el grado de proceso de trabajo fragmentado no existía. En los 70, con la introducción de la robotización, con las transformaciones productivas, lo que opera es que se descalifica una gran parte del trabajo y ahí sí me vuelve rentable la mano de obra barata. Pero en América Latina, que se había engendrado un proceso de acumulación que requería un nivel de demanda de obreros más alto que lo que había en Asia, ya están sindicalizados, ya tienen organización, y bajar el salario a los niveles que requiere Asia no los puede utilizar. Entonces, el grado de acumulación que había previo hace que yo no pueda utilizar esos capitales fragmentados en América Latina y los tenga que llevar a Asia. Y ahí la superexplotación se vuelve una plataforma exportadora. Entonces, por eso tengo un curso diferente. Tengo la superexplotación compensando la ineficiencia en América Latina. Hay que ver lo que pasa después con la maquila mexicana y cómo se empieza a transformar eso, y en Centroamérica cómo se empieza a transformar, porque esto se puede transformar históricamente. Y en Asia se utiliza esa mano de superexplotación para potenciar exportadoramente. Dos cursos diferentes. Lo que pasa en Europa es que ya teniendo la montada de la productividad alta, lo que tengo que hacer es buscar algún tipo de aumento de la tasa de explotación vía inmigración, sobre todo inmigración ilegal, para poder pagarles menos. Pero como ya tengo montado por vía de productividad, por eso digo que somos países ni mano de obra barata ni productividad. La mano de obra barata que se monta, que empieza a utilizarse en Europa, es mano de obra con una productividad alta, que no hay en América Latina. Entonces la pregunta pasa a ser de vuelta, ¿cómo sobreviven estos capitales poco productivos y con salarios no tan bajos como China? Porque hay alguna transferencia extraordinaria. Renta de la tierra, deuda externa y venta por debajo del valor. Las tres lo que hacen es reproducir esta ineficiencia y no puede ser potenciado. Cuando Marini niega la ley del valor, lo hace correctamente para el valor de la fuerza de trabajo e incorrectamente para los precios de intercambio internacional. Correctamente dice, la ley del valor se expresa bajo su negación en el salario. No es que no hay ley del valor, sino que estoy pagando por debajo. O sea, existe un valor y no lo estoy pagando. Por tanto, genero población sobrante, genero todos los problemas que tienen los países que pagan por debajo de su valor. Eso tiene un límite.
Incluso por eso en los países asiáticos ese límite se empieza a expresar en que en Corea empieza a subir el salario, en China empieza a subir el salario, porque es un límite. Cuando el capital se empieza a valorizar y a expandir, eso no se sostiene. Como acá es ineficiente, se sostiene y se reproduce. Ahí es correcto el planteo de la superexplotación. Pero cuando va a mirar el comercio internacional, la negación de la ley de valor es absoluta. Ahí rompe la dialéctica. Ahí dice, como yo vendo mercancías con menos trabajo a monopolios, y los monopolios me ponen precios por encima, la diferencia de tasa de ganancia, que no muestra en ningún lado, y que yo te muestro que está mal, y no para el periodo actual, del 60, y si nos vamos al 1890 también, es toda la historia, la tasa de ganancia, lo que yo exporto es más alta la tasa de ganancia que importo. Y ahí no lo analiza. Y no es que, yo creo que si se hubiese puesto a analizarlo, como era un tipo inteligente, hubiese entrado en contradicción y dice que debe resolverlo. No sé por qué no lo hace. ¿Por qué por lo menos no critica? Y no puede ser algo pendiente cuando es la clave de tu argumento, intercambio de materias primas contra bienes industriales. Materias primas son producidas en condiciones no reproducibles. Y cuando decís que el que tiene ganancia extraordinaria surge del valor del otro, no podés no verlo. Se te presenta como problema. Algo tenés que decir frente a eso. No es algo secundario que lo anexo y lo veo como lo meto en la teoría. No, me pone en cuestión la teoría. Transferencias de valor por tarifas o hacia el capital. La pregunta es de dónde surge, no es que no existe. Efectivamente, cuando el Estado cobra menos tarifas, de algún lado sale. Si la tarifa selectiva implica transferencia de renta petrolera, en Argentina se le transfiere al capital industrial subsidios, tarifas subsidiadas, y la pregunta es ¿cómo hace el Estado para subsidiar a empresas que, si tienen que ser subsidiadas, no puedo cobrar el impuesto? Tengo que buscar en otro lado. La pregunta es ¿de dónde viene? De la renta. Cuando cae la renta entra en crisis. Y a los planteos de Marcelo, efectivamente la renta de la tierra tiene un componente ficticio. Estoy de acuerdo. Lo que hace es que sea apropiado ese capital ficticio por América Latina y no por otros. Porque hay también una disputa por el capital ficticio. El capital ficticio tiene un carácter real y hay competencia por ver quién se lo queda. Y América Latina fue uno de los países, sobre todo Brasil, que más capital ficticio recibió. ¿Y por qué tuvo más condiciones de recibir capital ficticio? Porque su acumulación parecía ir mejor. Y entonces a la hora de competir con Argentina, obtuvo más Brasil. ¿Y cómo va mejor? Porque en gran medida los precios agrarios se subieron y entonces la rentabilidad del sector agrario mejoró el sector externo, empezó a exportar y entonces vamos a invertir ahí que funciona bien. Y todo es una gran burbuja de capital ficticio. La renta de la tierra tuvo siempre este componente. Marx analiza el precio de la tierra como una deducción de la tasa de interés. Siempre es planteado como algo del interés cuando en realidad es el valor de la renta prorrateada con la tasa de interés. Y discute con la idea de que la tierra es interés. No, dice, la forma de calcular el precio de la tierra es tomar la tasa de interés en función del ingreso por la renta. Se presenta invertido en la ideología burguesa cuando el contenido es la renta y la forma del precio de la tierra toma la tasa de interés. Que hay transferencias de riqueza por fuga de capital, estamos de acuerdo, no voy a negar eso, son datos, están ahí. La pregunta es, ¿por qué no invierten acá? ¿O por qué a veces vienen acá, invierten y obtienen para irse, para llevarse? ¿De dónde lo sacan? Si tienen baja productividad y no pueden exportar, ¿qué se están llevando? Una parte de esa renta, una parte de la deuda. ¿Por qué las multinacionales piden a sus casas matrices que los países se endeuden? Para que venga la plata y se la tengan que llevar. Pero para llevársela tienen que venir. Tienen que acumular, emplear obreros y reproducir esto. Que son economías más débiles, estoy de acuerdo. Que tienen una propensión a la crisis mayor, estoy de acuerdo. Que generan más miseria que los países centrales, estoy de acuerdo. El punto es ¿por qué? Y yo lo que digo que es ¿por qué? Porque la acumulación de capital que se engendró acá no tiene potencialidades de competir en el mercado mundial. Es la propia dinámica de la formación de la tasa de ganancia la que explica el por qué. No tengo que traer algo de afuera que no existe. No tengo que traer algo teórico. La transferencia de valor no existe, entonces no puede ser la explicación, tiene que ser otra. Después, estoy de acuerdo también, no es una discusión, que la renta tiene diferentes formas, renta absoluta, renta diferencial, renta de monopolio, y que hay que explicarlas. La renta de monopolio particular que define los precios de mercado es más fácil tenerla en el petróleo, en el cual yo puedo decidir no producir o qué producir que en el agro. ¿Por qué? Porque en el agro si yo decido no vender, se me pudre. Entonces mi capacidad de retirarlo del mercado es mucho menor que en el petróleo, en el cual puedo decir no lo saco y sigue estando ahí. Entonces existe, pero tiene mucho menos peso en los países agrarios y mucho más peso en los países petroleros. Pero a ver, vuelvo y con esto cierro. Lo que estoy planteando es algo que va a la raíz del problema. No es algo ad hoc. Es decir, ¿qué explicación le puede dar la teoría de la dependencia al hecho de que la rentabilidad, porque es producción no reproducible en condiciones capitalistas, con tecnología, con transgénicos, con la mejor tecnología para sacar el petróleo, nadie dice que es atrasado,
pero que obtiene una rentabilidad diferencial por condiciones no reproducibles. Contra bienes industriales que pueden tener una ganancia extraordinaria porque tienen más tecnología, pero que es menor a la ganancia que se obtiene por exportar. ¿Cómo explica eso la teoría de dependencia? Hasta ahora me han dicho, bueno, pero no me han respondido eso. Esa es la pregunta. Después podemos discutir todas las variables. Por ejemplo, ¿por qué los chicos si pagan peores salarios o no? Hay una unidad del capital. O sea, que paguen los chicos peores salarios redunda en los beneficios de los más grandes. No es que el más grande es bueno y el chico es malo. El chico superexplota, la Nike contrata talleres en Afganistán y dice yo no tengo nada que ver, pero después voy y compro las mercancías baratas. El más grande de América Latina en general tiende a ser chico, salvo algunas excepciones, con lo cual reproduce ese patrón. Por lo menos en Argentina tenemos estudiado que en general cuanto más chico es el capital, más bajo dan los salarios y puedo pasarte los datos. Pero efectivamente es una discusión. Si no es así, no tengo problema, digamos, no es un problema teórico. Es un problema de, bueno, las condiciones de esos capitales los llevan a bajar salarios. ¿Pueden no hacerlo porque resignan ganancia? Sí, pero si resignan ganancia no consiguen crédito, no se reproducen y tienen otros problemas. Pero de vuelta, me parece que la clave de lo que yo quiero discutir es, bueno, cómo se explica la rentabilidad diferente entre lo que yo exporto y lo que importo desde la teoría de la dependencia.